Tem todos os avisos? Então é isso aí. Então, muito bem, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Encontraram? 2 Coríntios 3. Manda logo, Aline. Samara, se você quiser levar a Aline para Irlanda, a gente não importa. Acharam? Muito bem, eu vou ler carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 13, e diz assim. Ajuda aí, Luiz, a Manuela. Socorre. Todos acharam, né? Só a Manuela que estava ali lutando. Cadê a Bíblia, Rian? Achou? Tem Bíblia não? Tem? Ah, é celular, né? Menino moderno. Então vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 13, diz assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Pai, te dou graças, eu te honro. Dá-me tua palavra, dá-nos tua palavra, Deus, nesta noite, Pai. Possamos crescer, ó Deus, no conhecimento do Senhor, na tua misericórdia, Pai, no nome de Jesus. Nome de Jesus. Muito bem, aqui Paulo, ele nos chama para nós não sermos como Moisés. Eu acho interessante porque o restante da Bíblia todo diz que nós devemos ser como Moisés. Homem com mansidão tamanha Deus não encontrou sobre a face da terra. Homem que viu Deus face a face. Homem que viu milagres. Homem que abriu o mar. Homem que enfrentou os egípcios e Faraó. Mas num determinado ponto de sua existência, Paulo diz: não somos como Moisés, que cobríamos o rosto com o véu. De onde vem esta história? Essa história vem do livro de Êxodo, no capítulo 34, quando Moisés subia no Monte Sinai para receber as leis nas tábuas de pedra. E ele via Deus tão próximo que quando ele descia o seu rosto brilhava. E aí ele descia e ele ia falar com os homens ficavam espantados porque seu rosto brilhava. Só que com o passar do tempo, o brilho ia se esvaecendo, ia enfraquecendo. E aí ele ficava com vergonha e ele cobria o rosto com um véu. E aí surgiram diversas lendas. Dentre elas, uma que ele não queria que os homens vissem que o brilho de Deus havia se perdido de sua face. Ele ficava envergonhado de não ter mais o brilho de Deus. Outras diz que foi temor, enfim, da santidade de Deus. Eu gosto de pensar que Moisés, quando Paulo cita, ele colocou esse véu para que os homens não vissem que o poder, a glória, o Shekinah de Deus não tivesse esvaecido de seu rosto. E aí então ele colocava o véu, ele se cobria com o véu para que os homens não percebessem. E ele continuasse falando e comunicando com a mesma autoridade de quando ele possuía o brilho de Deus. Então ele colocava o véu para não perceber, para não ser visto sem o brilho de Deus. E é disso que Paulo fala.
Paulo nos chama que nós não devemos ser como Moisés, que colocava o véu sobre o rosto, para tampar a ausência do brilho de Deus. É impressionante, é incrível como muitos de nós temos perdido o brilho de Deus. É impressionante como neste tempo é tão fácil perder o brilho de Deus. Gostaria de convidar você que me ouve nesta noite, seja aqui, seja na live aí de casa. Não perca o brilho de Deus em você. Não perca o brilho de Deus em você. Mas como é que a gente perde o brilho de Deus? Existem diversas maneiras, e nesse observatório que a vida humana é, eu gosto de olhar para a humanidade e observar os seus caminhos. E igreja, então, nesses últimos 30 anos, o que mais tenho feito é testemunhar, é observar o ser humano na sua relação com Deus. E vivemos num tempo de fragilidade, vivemos num tempo de sensibilidade em que boa parte das pessoas simplesmente perderam ou perdem ou estão perdendo o brilho de Deus de sobre si. Mas como é que se perde esse brilho? Muitos de nós perdemos o brilho quando perdemos Deus de vista. Na experiência de Moisés, ele subia ao monte, estava face a face com Deus. O seu rosto viu o Shekinah impregnava nele, toda a glória de Deus era impregnada na face de Moisés. Ele descia e os homens viam o brilho de Deus nele. Mas quando ele se ausentava de Deus, à medida que distanciava os dias que ele havia subido no monte, o brilho ia se enfraquecendo. Já morou na roça? Uma coisa interessante das brincadeiras que eu gostava de roça era pegar vagalume, o pirilampo, como diria lá na minha terra. E cada um dos meninos da época dos vagalumes tinha o seu vidro limpinho de vidro, né, de tampinha, onde para ver quem mais pegava vagalumes. Mas tinha uma coisa muito frustrante no pegar vagalume, é que quando amanhecia o dia, suas baterias tinham acabado. Eles iam enfraquecendo a luz à medida que a noite passava. E eu não sei se o Emerson descobriu, mas eu nunca descobri como recarregar um vagalume. Costumeiramente ele amanhecia morto e apagado. Eu tenho pensado que igreja talvez seja aquele vidrinho que cada um de nós tínhamos lá na roça. Nós vamos pegando vocês e colocando dentro do vidro, e quando a gente coloca está um brilho total, mas à medida que a noite vai passando, o brilho vai se apagando, até que amanhece o dia e está morto e sem brilho. E eu me pergunto, é a natureza normal do vagalume? Ou foi o fato de eu trancá-lo no vidro que o fez apagar? Esturdia, a gente estava de férias, como diz o saudoso Flávio, Esturdia estava de férias, e a Marilda falou assim, está precisando lavar sofá. Eu, passou da hora, fique à vontade, divirta-se. Aí ela, eu vou ver se a Carol ainda tem a maquininha de lavar sofá, se ela quer lavar. Aí eu pensei, boa sorte, divirta-se. É que tem hora que a gente esquece que agora a Carol é doutora Carol. Que agora a Carol está terminando a faculdade de medicina. Talvez ela não queira mais lavar sofá para ganhar uns trocos. E aí eu fiquei pensando nisso, Carol. E aí, na sequência, saí de casa para resolver alguma coisa e fui com isso na mente. Deixa a Marilda procurar a Carol. Mas acho que agora a doutora Carol não vai lavar o sofá para ganhar R$100 para comprar o que ela quer, não. No passado era diferente. Aí chegando aqui no centro, aí eu encerrei o meu pensamento sobre o assunto dizendo para mim mesmo, eu gostava mais da Carol quando ela lavava o sofá. Eu gostava mais da Carol quando ela pegava grama para cortar. Mas agora ela é médica. E a gente precisa entender e respeitar
Isso. E aí isso me levou a uma noite, 4 horas da manhã, eu aqui acordado. Com a minha glicemia saltando, porque para mim já ficou claro. Eu durmo, tá ok. Eu não durmo, tá bagunçado. Mas 4 horas da manhã eu estava aqui, acordado. Fazendo o quê? Ouvindo gritos enlouquecidos de uns jovens e mais enlouquecidos ainda, jogando videogame mais enlouquecido ainda. E pensei, porra, eu estou acordado 4 horas da manhã, eu não posso, eu tenho 53 anos, sou diabético, sou hipertenso, tinha que estar dormindo. Mas aí eu pensei, nesse dia, às 4 da manhã aqui, com os jovens, eu gostava mais de A, eu gostava mais de B, eu gostava mais de C, ou para falar que o meu alfabeto não é ABC, eu gostava mais de I, eu gostava mais de B, eu gostava mais de N, e eu gostava mais de E. Ou seja, eu gostava daquele irmão da IBNE, quando ele servia o Senhor sem critério, sem medo, com extravagância, com brilho de Deus na sua face, quando ele ainda, usando numa paráfrase guardada das devidas proporções, quando ele ainda não era médico. E é claro que a Carol entende a figura de linguagem. E fiquei pensando, tá bom. A minha glicemia talvez fique louca porque eu não dormi, mas talvez o I, o B, o N ou o E esteja em casa deprimido, sem dormir também. Eu gostava mais dele quando ele tinha tempo para servir o Senhor. Quando ele tinha alegria de servir o Senhor. Se perde o brilho de Deus quando nós perdemos a alegria, o tempo, a juventude, a disponibilidade de servir ao Senhor. Isso, um dia eu estava sentado ali, eu tenho toque, né? De vez em quando está num grau gritante. Já cheguei à conclusão, não encontrei outro alguém, mas o Reginaldo tem toque, mas eu ainda acho que é um nível... Eu acho, Suzy, que eu sou a única pessoa que gosta de cheiro de hospital. Eu acho cheiro de limpeza, assim, o céu. Eu acho que o céu vai cheirar o hospital. Sem a doença, é claro. Aquele cheiro de limpeza, aquele cheiro de desinfetante. O pastor limpou os filtros do ar aqui, no primeiro dia nós chegamos, veio aquele cheiro de desinfetante. Ai, que maravilha. E eu estava sentado ali, tinha um galho aqui do arranjo fora. E aquilo foi me sufocando, e eu gritei para o Reginaldo, que estava lá no fundo, ô diácono, olha aquilo ali. Ele falou assim, levanta, mais ou menos assim, vai lá e arruma, a mesma distância, está daqui lá. Eu posso ir lá e arrumar a rosa. Mas se eu for, eu vou te lançar no inferno. Porque você é o quê? Diácono. Você foi chamado para quê? Para servir. Se você não tem mais o brilho de servir, se o sal não tem mais gosto, querido, talvez isso seja a sua vida. Se o sal não tem mais gosto, Jesus diz que ele para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos... Você está sendo pisado pelos homens do seu serviço? Querido, de repente é porque você perdeu o seu sabor. Querido, de repente é porque você perdeu o brilho de Deus sobre você, que a palavra de Deus é clara e nítida. O sal, se não salgar, para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens e para ser lançado no monturo. Nós perdemos o brilho de Deus quando nós perdemos a capacidade de servir. Furar a parede aqui por um parafuso aqui, né? Falar nisso, vocês viram que eu limpei o giz aqui, né? Ficou uma maravilha, né? Por que não ficou bom? Porque não é meu dom. Mas por que ainda está? Porque o dono deste dono veio aqui e limpou. Porque ele perdeu o brilho. Porque servir é doído para ele. Se Deus me ensinou a cozinhar, e eu não tenho prazer em cozinhar para os irmãos, eu não sirvo a não ser para ser pisado pelos homens.
Se Deus me deu o dom de vir aqui nessa parede, furar o buraco e pôr um parafuso com a precisão que só eu sei fazer, mas eu não tenho mais brilho para fazer, eu perdi o brilho. Se perde o brilho de Deus quando nós nos envolvemos com este mundo. Estou lendo um livro do Steve Lawson. Ele disse, o que acaba com a humanidade? Qual é o maior mal da humanidade? Chama-se multidão. Você acaba com a sua vida quando você se torna multidão. Havia uma multidão andando atrás de Jesus Cristo, mas uma mulher hemorrágica, uma mulher com sérios problemas, sai do meio da multidão, vai lá e se torna especial e toca em Jesus. Cadê a multidão nessa hora? Estava lá perdida. A multidão é que estraga a humanidade. O indivíduo, na sua relação com Deus, é que ganha brilho. Se perde o brilho de Deus quando você está perto de Deus e faz um esforço sobre-humano para virar multidão. Deixou escondido, o pastor não me vê, o pastor não me cobra. Não ser cobrado no reino espiritual. No serviço eu sei que quanto mais a gente se esconde, quanto mais o patrão não nos vê, ou enquanto menos o patrão nos vê, melhor é para nós. Mas no reino de Deus não, meu querido, no reino de Deus, quanto mais Deus me vê, melhor eu estou na fita. Quanto mais cobrado eu sou, quanto mais pisado eu sou, mais vinho eu me transformo. Foi simples e clara a proposta de Jesus: tome a sua cruz, seja crucificado, deixa verter sangue, deixa verter lapada. Mas nós estamos tentando nos infiltrar no meio da multidão. Que coisa diferente da mulher hemorrágica. Se perde o brilho de Deus quando eu estou face a face com Ele. Anota isso no seu coração, se perde o brilho de Deus quando eu estou face a face com Ele. E corro e me escondo na multidão para não fazer nada para Ele. E aí então vai se perdendo o brilho, tornando-se uma geração apagada, complexa e perdida em si. Nós tivemos agora, nesta última semana, uma reviravolta histórica, fenomenal nas mídias do Brasil. Alguém sabe o que foi? Um ilustre anônimo com 15 mil seguidores aproximadamente, foi filmado na noite de Réveillon em Copacabana, vendendo água e cerveja. Um anônimo lá com a caixa de isopor vendendo água e cerveja. Alguém reconheceu, filmou e lançou na internet. Alguém viu isso? Sandra viu? Carinha, que eu nunca tinha visto falar, mas foi galã da malhação, chama-se Daniel Hertal. No dia 31 de dezembro, ele foi filmado, vendendo água e cerveja. Foi aquele, lançaram na mídia assim, galã global, passa necessidade, vende água e cerveja nas ruas de Copacabana, no Réveillon. Com 15 mil seguidores no Instagram. Jovens ouçam a cabeça, a linguagem. Hoje nós estamos que dia? Faz 7 dias que isso aconteceu. No outro dia, a mídia do país foi lá ver o galã passando necessidade. E ele deu uma entrevista. Olha, eu poderia ir lá para minha casa, sair e ir para a multidão e começar a postar na internet. Olha, eu estou passando necessidade, me dá um dinheiro. Nós estamos vendo isso constantemente de gente famosa. Se vitimizar. Aí ele, na entrevista, ele disse, mas eu não nasci para ser vítima, eu nasci para ser herói. Quando eu vi que eu não tinha papel, que eu não tinha oportunidade mais na televisão, eu comprei um isopor, comprei umas águas, comprei uma cerveja e fui para Copacabana vender. Isso dia 31. Hoje, dia 7. Ele simplesmente passou de 15 mil seguidores para 400 mil seguidores. Quando eu saí de casa, eu olhei. E aí, na entrevista dele, ele disse assim, perguntaram, o que você fez? Ele, fui trabalhar. Você sabe o que é 385 mil pessoas, inclusive eu, que vos fala, passaram a seguir uma pessoa só porque ela resolveu trabalhar? Ele deixou isso claro, sou vítima não, sou trabalhador.
Nós chegamos numa geração onde o indivíduo senta e fica sonhando em ser famoso, em ganhar rios de dinheiro sem estudar, sem trabalhar, sem pagar um preço, de uma forma tão melindrosa, tão copiosa, que quando um dessa multidão resolve levantar, não ser vítima e trabalhar, ele vira um herói nacional que move as mídias nacionais. Se perde o brilho de Deus quando você resolve ser vítima, se sentir explorado, quando você passa dessa fase de igreja, de culto, de louvor, de acampamento, disso ou daquilo, de limpar a igreja, disso ou daquilo outro. Se perde o brilho quando você se afasta de Deus ao ponto de não ter prazer em servi-lo com aquilo que Ele te deu. O sal, pensa comigo, sal. Se você não salga, se você só existe para salgar e você não salga, para que você serve? Se perde o brilho de Deus quando se perde a capacidade de servi-lo. Mas Moisés teve uma ideia brilhante, né? E é o que vocês fazem, é o que eu faço. Perdeu o brilho, o que Moisés fez? Põe o véu. Porque o problema, qual que é o problema? Olha que coisa interessante, qual que é o problema? O problema não é perder o brilho. O problema é as pessoas saberem que eu perdi o brilho. Percebe? Percebe, Samara? O problema não é perder o brilho de Deus sobre você, não. O problema é as pessoas verem que você está sem Deus na sua vida. Aí Moisés resolve com o véu. Coloca o véu. Desce e fala normalmente. Imagino Moisés entonando a voz para que fique claro que ele continuava com o véu, com o brilho debaixo do véu. O véu não resolve. Mas qual é o véu moderno? O véu moderno é: será que o pastor não percebeu que agora eu trabalho 2 períodos? Como assim servir a Deus? Como é que é o véu moderno? Será que o pastor nunca trabalhou numa empresa para saber tanto que é bruto pegar um turno? Ainda fica chamando para ir na igreja? Como é que é o véu moderno? Será que o pastor nunca teve problemas emocionais para não perceber que eu estou com problemas emocionais e não posso servir a Deus? Esse é o véu moderno. Como é que é o véu moderno? Será que o pastor não desconfiou ainda que não é ele que paga minhas contas? Isso é o véu moderno. O véu moderno é se vitimizar. Por isso estamos numa sociedade que quando um homem resolve trabalhar para o seu sustento, ele vira uma febre, uma incógnita. Como assim o cara vender água para sobreviver? Não pode. O véu moderno são todas essas chorumelas que você... Perguntei para o pastor Carlos um dia: pastor, eu tenho uma dúvida, como é que o senhor conseguiu desviar? Desviar não é uma coisa fácil. Tem algumas pessoas aqui da igreja que tem mais de 5 anos que está catalogado, né? Estão tentando desviar. Não consegue. 5 anos lutando para desviar e não consegue. Some, volta, dá o chilique e volta. Porque desviar não é uma coisa fácil. Pastor, mas o senhor, com todo o esclarecimento que o senhor tem, como o senhor conseguiu desviar? Eu vou te dar a receita, que se você quiser desviar, fica fácil. Eu fiquei 3 anos criando uma narrativa. O que é narrativa? Uma história. E qual é a história? Me justificando de como eu era vítima da minha família e da igreja. Aí eu larguei de ser pastor, larguei de ser crente, larguei a família e fui para o forró. E eu chegava lá e dançava um forró e estava tudo ok, estava tudo certo, porque eu já tinha me justificado. O véu moderno é a sua narrativa, é a sua historinha que só você e seus piolhos que acreditam, mais ninguém. O véu moderno é aquela historinha que você inventou sobre você mesmo, que justifica você ser amargurado com Deus e o mundo, que justifica você de perder o brilho e olhar para todo mundo e dizer que é culpa de todo mundo.
O véu moderno, essa narrativa que te põe a um passo do inferno por não ter rasgado justamente o véu. Porque numa linguagem neotestamentária, salvação está intimamente ligado ao conceito, à teologia do véu ser rasgado e eu ver Deus. Meu querido, pensa comigo. Lá no templo, não, pensa comigo. Lá no templo tinha um véu que separava Deus do homem. Para que esse véu fosse rasgado, o que precisou acontecer? Quando Jesus diz lá na cruz, está consumado, o véu se rasga e o templo, o altar se parte. Eu não sei se você consegue entender isso comigo, mas queria que você entendesse isso comigo. Havia lá, por parte de Deus, um véu que nos separava dele. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, rasgou esse véu. E daquele momento em diante, todo ser humano tem livre acesso a Deus. Mas o que todo ser humano fez? Criou o seu próprio véu. Mas, Leandro, eu não acredito que Jesus vai morrer para rasgar o seu véu. É você que tem que rasgá-lo. Ele já rasgou, ele já morreu para rasgar o véu que separava o homem de Deus. Se o homem constrói outro véu, outra narrativa, outra historinha para desculpar-se, para se vitimizar, e usa isso como véu para afastar-se de Deus. Imagino eu que Deus fica lá olhando para o seu véu e pensando, meu Deus, disso nós já saímos, vamos entrar neste novo. Poxa, eu rasguei o véu para que pudéssemos conviver, e agora você vem e coloca outro véu. Porque o problema não é perder o brilho de Deus, isso aí a gente está nem aí. O pastor José sempre diz, o problema não é fazer coisa errada não, o problema é o povo ficar sabendo. Se ninguém já viu a lenda, o livro do Homem Invisível, o conto do Homem Invisível, se todos tivéssemos o poder de, se você tivesse o poder de ser invisível, o que você faria? Isso é exatamente você que você mascara. Eu mataria uns 4, se ninguém fosse ver. Eu ia lá no Banco do Brasil, roubava o todo, né? Eu ia lá e jogava na Mega Sena da virada, ia lá e jogava, se fosse invisível. Porque ninguém ia ver, tamanha burrice, tamanha ganância, tamanha servidão a mamon. Se fôssemos invisíveis, e esse véu que você tenta colocar em você, para se misturar na multidão, é uma tentativa de ser invisível. Porque o que você quer é que as pessoas não percebam que o brilho de Deus em você se esvaiu. Colocar o véu não resolve. Por que não resolve? Vou fazer uma pergunta aqui redundante. Alguém já viu uma noiva feia? Não. Nós estamos programados de nascença, Juliane. A Juliane tem um probleminha com conflito. Se começar um conflito, ela chora e tenta apaziguar. Na reunião de louvor, ela fez isso. Seminário, o Rony, ela fazia isso toda aula. Quando começava, pega. Quando o povo começava, assim, vai, agora um mata o outro. A Juliane chorava. Não, gente, vamos acalmar, né? Senão... A gente não gosta muito de conflito. Então, Juliane, sabia que a gente nasce com um genes programado. Você vai no casamento, pode ser o tribufu que for, que você olha e fala assim, nossa, que lindo. Está programado na gente, no ser humano. Mas tem um problema. Chega uma hora que o casamento acaba, que chega em casa e que tira o vestido de noiva. Aí vira comum. Aí fica feio de novo. O probleminha do seu véu é justamente isso. Que chega uma hora da vida que você chega em casa, e você toma aquele banho, ou aquele banho, corretamente falando, e o véu sai. Então pouco se importa se eu conheço a sua verdadeira cara ou não. Importa que você conhece. Importa que você sabe que você está sem brilho. Eu vivi muitos anos de minha vida, então eu cheguei aos 53. Eu vivi a maior parte da minha vida arrancando véus. Enfrenta, para de churumela, para de chilique. Incrivelmente, de uns meses para cá, eu fui transformado, Libercina. Eu estou gostando de ver um drama. Eu estou gostando de ver um véu. Vai, continua. Faz um tricô aí, faz mais uma barrinha nesse véu.
Comecei a gostar de fingir que estou sendo enganado, que não estou vendo. Porque não resolve o seu véu. Porque você sabe que você perdeu o brilho. Então eu posso perder o meu sono aqui 4 horas da manhã servindo os jovens. Ou eu posso perder o meu sono lá em casa na crise existencial comigo mesmo. Se perde o brilho quando se perde a capacidade de servir. Eu te desafio a chegar diante do Cordeiro no dia do juízo e dizer assim: Senhor, eu não fiz aquilo que você colocou nas minhas mãos, aquela habilidade. O Senhor tem que entender. Aluno adora falar isso para a gente. Professor, o senhor tem que entender. Primeiro, eu não tenho. Segundo, eu finjo que entendo. Terceiro, a burrice é sua. Mas te desafia a chegar lá e olhar para o Cordeiro e dizer assim: Jesus, tu tem que entender que eu trabalhava 2 períodos, 3 períodos, que eu trabalhava que nem um doido. Tu tem que entender como é que a minha vida era sofrida, como faltava dinheiro, como faltava tudo. O senhor tem que entender. E Jesus tem uma habilidade que ele não precisa nem falar muito não, ele vai olhar para você, e quando ele olhar para você, eu acho que você vai entender que o sofrimento dele na cruz, não houve desculpa, não houve véu, não houve narrativa para ele fugir dele. A morte de Jesus na sua cruz deveria ser o que rasga todos os véus que você tenta colocar em você mesmo, para não perder o brilho. Mas para não perder o brilho, eu preciso estar diante de Deus. Ouvi recentemente, numa reunião da ordem, alguém dizer que as pessoas precisam de um descanso de igreja, porque a igreja oprime. Eu fico sem chão. Comentava com alguém recentemente: será que um dia eu vou chegar à conclusão que tudo que eu criei, que eu li, é mentira, está errado, eu entendi errado? Será que os desigrejados estão corretos? Eu tive no mês de novembro uma meia crise, fiquei meio em crise, em batizar Richard, Maicon e Samara. E se eles chegarem na Irlanda e não forem procurar uma igreja, não congregarem? Até que Deus falou no meu coração: deixa comigo. Quando Deus falou no meu coração: deixa comigo, eu abri e fui. Porque eu ainda não acredito nesta coisa de sou filho de Deus, mas não me importo com Deus. O que Jesus falou para Maria e José quando eles o encontraram, depois que ele ficou no templo ensinando os doutores da lei? Alguém se lembra? Suzana lembra? Não? Pastor, acaso não saberia que eu estava tratando os negócios do meu pai? Viu uma experiência interessante? A minha futura quase nora, Letícia, tem uma família, pai e mãe. E a mãe dela vendia bolo. Até normal. Mas a mãe dela teve uma brilhante ideia. Vou abrir uma padaria. E assim a mãe dela fez, abriu uma padaria. Eu fiquei observando uma coisa: como será que vai ser o comportamento da Letícia diante da padaria? Da mãe dela. Até onde eu sei, todo o tempo vago dela, ela fica lá ajudando nos negócios de sua mãe. Talvez a despaternalidade, ou seja, corta essa parte da live, não existe essa palavra não. Talvez a maior prova de que você não é filho de alguém é quando você não interessa pelos negócios desse alguém. Talvez a maior prova, independentemente dos mecanismos, de que você é filho de alguém, é quando você se interessa pelos negócios desse alguém. A Letícia se prepara para ser médica. Então, né, Carol, para quem tem que estudar tanto para ser médico, parece que atender na padaria parece que é tão pequeno, mas é da mãe dela.
Mas ela tem prazer em ajudar a família dela. Então tá. Então nós chegamos num tempo que você tem que dar uma folga de igreja, para você dar uma refrigerada na sua mente. Você olha para Deus e fala assim: Pai, Deus é eterno, meu papaizinho, Abba, Pai. Nesse tempo agora eu não vou te servir não, porque eu estou... Tá vendo, né? O senhor entende. Meu Deus, é fácil ficar o dia inteiro andando no sol quente, cortando a água dos outros, anda, se chegar e vir para o culto de quarto? Não é não. Você não ameaçar tomar água quente, fervendo as mulheres quando não paga a conta de água? Não é não. É fácil ir lá para o quartel, cara, passar o dia inteirinho vendo só violência e chegar de tarde, tomar banho e vir correndo porque tem ensaio. Não é não. Não é não. Por que a gente suporta? Porque é a casa do meu pai. Como Jesus disse, acaso não sabiam que eu estava organizando os negócios do meu pai? Perde o brilho quando eu perco o desejo, o prazer de organizar as coisas na casa de meu pai. Então chegamos sim no tempo do desigrejado. Vocês três cheguem na Irlanda e vá procurar a igreja. Vocês já têm a igreja de vocês, né? Frequente igreja. Chega lá e fala assim: o que tem para fazer? Em que podemos ser úteis na casa de meu pai? Porque eu não quero que o brilho de Deus se apague. Antigamente eu falava muito assim: quem não serve? Se o sal não tem gosto, se o brilho se apaga, opção A, bota um véu para tentar ver se as pessoas não percebem. Opção B, corre para Deus. Fala: Deus, eu estou aqui. Corre para Deus e diz: Pai, me usa-me. Se não deu certo naquela usada ali, use outra coisa. Para não perder o brilho, eu preciso estar perto de Deus. Paulo falou grandes e poderosas coisas. Dentre elas, eu gosto de uma: eu sei quem tenho crido. Você precisa saber quem é seu Deus. Você precisa saber. É burrice, depois de tanto esforço para sair da multidão, fazer um grande esforço para voltar para a multidão. Você também admira quem levanta e vai trabalhar? É para acabar com o piqui do Goiás. Mover as mídias nacionais porque uma pessoa resolveu trabalhar. Cara, eu faço isso desde os 8 anos de idade. Eu com 9 anos de idade, eu costurava 30 pares de botina na sapataria todos os dias. Nem ganhei seguidor. Fomos lá visitar meu irmão que herdou a sapataria do meu pai. Falei assim: olha, meu primeiro emprego, jovem aprendiz, a máquina que eu costurava na sapataria. Com 9 anos eu costurava 30 pares de botina todos os dias e nunca morri por isso. Agora nós vamos admirar uma pessoa porque ela resolveu trabalhar. Isso demonstra a fragilidade da sociedade. Agora nós vamos nos esforçar, gastar, olha que coisa. Ao invés de gastarmos a nossa vida servindo ao Senhor, nós gastamos a nossa vida para criar uma narrativa de como eu estou fragilizado e não posso servir a Deus. Me lembro, comecei falando da Carol, vou encerrar falando dela. De quando a Carol prestava vestibular, se preparava para prestar vestibular, eu falei assim: olha, Carol, tem hora que dá a impressão que eu acho que ser médico não é uma grande coisa. Não, não é isso. Eu só quero dar a impressão que não é só ser médico que resolve a vida. Existem diversas outras áreas. Mas é que você quer? Então só me faça um favor. Daqui 15 anos não seja uma médica dependente química, deprimida, com casamento arrebentado, com filhos destroçados, porque você não se encontrou. Seja médica. Não era isso que eu te dizia? Mas seja uma médica centrada na sua vida. Nunca perca de vista a condição de servir Jesus Cristo. Senão o brilho apaga. O brilho apagou, escureceu. Põe o véu e vai viver sua vidinha medíocre, tentando esconder de todos que Deus já não age mais através de você. Mas o que eu te convido nesta noite é: deixa o brilho de Deus, ou deixa a luz de Deus brilhar.
como diz a musiquinha das crianças, deixa a luz de Deus brilhar em você. Seja luz. Seja luz, seja brilho. Percebeu o véu, arranca e joga fora. Deseje servir com seu dom. Deseje servir a Deus com sua vida. Deseje servir a Deus com sua existência. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. És santo, és Deus, és forte. Ajuda-nos, Deus, e toma-nos em Tuas mãos, Pai. Eu te louvo, eu engrandeço a Ti, Deus. Coloco cada uma vida aqui diante do Senhor, meu Pai. Tantos, ó Deus, perderam o brilho, Pai. Já perderam, meu Deus. Tantos outros estão criando narrativas, ó Deus, para perderem o brilho, para justificar a perca deste brilho. Tantos outros, ó Deus, têm se despertado para te servir, meu Pai. É um tempo do Senhor, meu Pai. É aquele tempo de terremotos, de pestes, de doenças, de guerras, de rumores de guerras, de fome. É este tempo, meu Pai. É o tempo de preparo da Tua vinda, meu Deus. Ó Deus, nós somos cada um dos nossos corações, ó Deus, e rasga todo e qualquer véu, meu Deus. Leva-nos, ó Deus, a te servir, ó Deus, a ter o brilho do Senhor em nós, Pai. Eu te honro. Eu amo o Senhor, eu amo a Tua palavra, Pai. Em o nome